4 palavras, agora, que o homem nunca, jamais, em tempo algum, deve falar à mulher. Deixa eu explicar. Eu coloquei o gorda aí entre parênteses, porque pode ser você está muito gorda, ou você está muito magra, ou o seu cabelo está muito assim, a sua pele está muito assim, a sua cor, sei lá o que for, alguma coisa que tem a ver com a aparência da mulher. Nunca, homem, jamais, em tempo algum, você deve fazer isso. E eu sei que isso é muito injusto para nós, porque é muito mais difícil para nós homens, porque, ainda que a gente saiba disso, vocês mulheres, cedo ou tarde vão nos colocar numa situação em que a gente vai ter que responder essa pergunta, né? O homem, por exemplo, ele não chega para a mulher e pergunta, você me avisou, né? Eu falo, você me avisou, ele nunca vai falar isso. Mas a mulher vai chegar um dia para o homem, inevitavelmente, vai falar assim, você acha que eu estou gorda? Vocês vão colocar a gente numa situação muito, muito difícil. Por que o homem nunca deve, na sinceridade dele, falar o que ele falaria, por exemplo, para o amigo? Né? Ele falaria isso para o amigo normalmente, se o amigo estivesse gordo, ele logo falaria de cara, pô cara, tu engordou pra caramba. Ele falaria isso e o amigo não ficaria ofendido por isso. Ele simplesmente ainda bateria na barriga e falaria, isso é investimento, isso é força, né? Ou igual o outro, encontrou um amigo depois de muitos anos que ele não via, mais de 10 anos que ele não via o amigo, ele reencontrou o amigo e esse amigo tinha engordado muito. E ele, quando viu o amigo assim, chegou perto dele e falou, ô rapaz, quem é você? E por que você engoliu meu amigo? Ele estava tão gordo que... Aí, o homem não se ofende com isso, né? Mas você não deve falar isso para a mulher, por quê? Assim como o homem, ele tem essa essência dele de se sentir forte, de aquele orgulho masculino, de se sentir seguro, ser o cabeça, o líder, e não ser minimizado, ridicularizado nesse ponto, a mulher, ela também tem, de forma geral, uma necessidade de sentir atraente, de se sentir bonita, de sentir que os olhos do marido dela estão para ela. Então, se ele chega para ela com a melhor das intenções e fala para ela, pô, amor, você está gorda, você podia ir para a academia. Ou então, ele não fala você está gorda, ele fala, você tem certeza que você quer pedir isso no restaurante, né? Você tem certeza que quer pedir isso? Ela já começa a pensar, você está falando que eu estou gorda? Aí daí para pior, é daí para baixo, porque não tem como voltar disso daí, né? Então, explica melhor você por que a mulher, apesar de perguntar, ela não quer ouvir a verdade. Olha essa tela aí no chão. Então, uma das coisas também é a questão, ela sabe que o homem é muito visual, né? Ela sabe, a mulher sabe que o homem é visual. Diferente dela, ela não é tão visual. Claro, ela gosta de beleza e tal, mas ela não, isso não é tudo para ela. Normalmente ela vê o caráter, sinceridade, né? E o homem não, vê o cabelo, os olhos, né? Então, normalmente o homem é mais visual. Então, quando o marido dela fala que ela está gorda, na cabeça dela, porque a mulher ela deduz um monte de coisa, né? Ela vai longe, ela não ouve só aquilo ali. Você está gorda. Ah, então eu tenho que fazer uma dieta. Não, ela não ouve só isso. Ela ouve assim, você está feia, tem outras mulheres mais bonitas que você, provavelmente lá no meu trabalho tem uma mulher muito bonita, você está, sabe? Tipo assim, eu tô perdendo meu amor por você. É isso que ela está ouvindo praticamente. Ela vai longe com aquele comentário, porque ela já tem essa insegurança natural, que é uma coisa da mulher, infelizmente, é uma praga da mulher, que
ela é insegura nesse sentido, em relação à aparência dela. E o mundo, né, não ajuda, porque você vê a mulher que é atacada em relação à aparência, não é o homem. A mulher que tem que ser magra, que tem que ter certa altura, que tem que usar certa roupa. Enfim, ela que tem a moda dita para ela como que ela tem que ser. O homem não. Se ele quer usar barba, ele usa, se ele não quer. A mulher não é assim, olha, você está super cafona. Então, tudo é contra a aparência dela. Então, ela é muito insegura com a aparência. Quando o homem fala qualquer coisa sobre isso, aquilo só é como se tivesse uma ferida ali e você vai tocar naquela ferida. Então não tem como ganhar isso daí. Não tem. Então não tem. adianta, por mais que ela realmente esteja precisando perder peso, que ela possa melhorar, talvez a maneira de vestir, o que ele goste, que ela use Eu maquiagem. até tentei pensar uma coisa que vocês, homens, poderiam falar quando ela está mais gordinha, mas, sinceramente... Bom, o que eu faço com a Cristiane, não que ela tenha esse problema, né? Mas, mesmo que ela não tenha esse problema, adivinhem, de vez em quando ela me pergunta, você acha que eu estou gorda? E eu sempre falo para ela, olha, se você um dia realmente ficar gorda, então o sortudo vai ser eu, porque vai ter mais Cristiane para eu amar. Mais Cristiane para eu pegar, mais Cristiane para... Fica menos ruim, né? Fica menos ruim. Isso aí, mas porque você não falou que eu estava, né? Porque talvez se você tivesse falado, realmente tem mais Cristiane aí, não sei se eu ia gostar. Por isso que eu digo assim, olha, a alternativa, né? Eu dei uma alternativa para os homens, para as mulheres, o que falar para os homens, em vez de eu te avisei. E a minha sugestão para os homens, o que falar para a mulher, em vez de você está muito gorda ou qualquer outra coisa, é essa daqui. Nada. Sempre seja positivo em relação à aparência dela. E o que você gosta, por exemplo, quando ela coloca uma roupa que você gosta, elogie aquela roupa. Isso. Porque aí ela vai saber, então eu vou usar mais roupas assim. Né? Em vez de você falar, poxa, finalmente você se arrumou, aí ruim. Ou então ficar elogiando outra mulher, né? Que é pior ainda. Nunca faça isso. Você devia se vestir igual a fulana, porque aí ela vai pensar não somente que ela está feia, mas que você está olhando... Olha que mulher linda, fulana, nunca faça né? isso. Né? Já existe tanta competição para ela, coitada. Houve um caso pessoal nosso, em que, quando a gente se casou, logo no início do casamento, a Cristiane tinha um certo complexo com o nariz dela. Ela achava que o nariz dela era assim, para baixo. Ainda não mudou. E ela pensava, vou fazer uma operação e arrebitar o nariz, ou quebrar o osso aqui, botar o nariz reto, né? E eu sempre falando para ela, pelo amor de Deus, não faça isso. O que mais me chamou a atenção em você foi o seu nariz. Realmente, né? Tinha que ser enorme para chamar atenção. Não, mas chamou atenção no lado positivo. Mas, honestamente, eu sempre gostei, acho o nariz dela muito bonito. Não foi exatamente o nariz que me chamou atenção primeiro, mas foi... O nariz eu sempre gostei. E ela falando, poxa, operação, e chegou a olhar a operação e tal, e as pessoas falavam, faz, Cris, hoje todo mundo está fazendo, é muito simples e tal. E ela... Não, porque, assim, ninguém falava contra, só você. Só eu que falava. Todo mundo falava assim, você devia realmente. Se você quiser, realmente, eu acho que você devia. Pois é. Eu nunca ajudava, ninguém ajudava. Então, né? eu trabalhei muito duro e muitos anos com ela para convencê-la do contrário. E como que eu convenci? Exatamente, não somente falando direto, o seu nariz é lindo, eu gosto muito do seu nariz e tal, mas trabalhando na autoestima dela, fazendo ela entender que a segurança dela, por exemplo, a maneira dela ser segura, para mim é muito mais importante, mais atraente do que a casca, o corpo. Porque você olha o corpo da pessoa, que não deixa de ser importante, você tem que cuidar do seu corpo, mas se você ficar muito fixado no corpo, e você casa com a pessoa, está casado por causa do corpo, o que vai acontecer? Vai chegar um certo tempo, daqui 10, 20 anos, quando você tiver com 40, 50, 60 anos, você vai querer trocar aquele corpo por um mais novo. E é o que muitos homens fazem. Muitos homens fazem, até mulheres hoje em dia. Troca o marido, o companheiro de 10, 20, 30 anos de casamento por uma pessoa mais nova. Quer dizer, ele está trocando de corpo.
Porque ele casou com o corpo da pessoa. Normalmente a mulher ela fica num relacionamento com o mais jovem porque os homens da idade dela só querem as meninas, né? É diferente isso aí. Bom, então, ou silêncio, ou então você comece a trabalhar na autoestima da sua esposa, falando coisas positivas e nunca negativas.